Paz e bem, sou Paulo da Costa Paiva, leigo professo da Ordem Franciscana Secular e também idealizador da mídia digital Partilha Franciscana. Hoje vamos finalizar o capítulo 3 da Regra Franciscana Secular, a vida em fraternidade. Vou dar algumas pinceladas, que no último encontro eu quis apressar as coisas para ver se concluía num só vídeo, mas não deu. Algumas coisas eu acho que eu acelerei e não fui tão específico. Aí vou reforçar em alguns pontos, né? Eu falei dos pedidos de admissão na ordem, né? O período que começa com a iniciação, que é aproximadamente um ano de formação, depois tem os formando, que é mais um ano. Só que para você entrar na iniciação, você primeiro tem que ter uma admissão, né? Você tem que ter aquele primeiro contato. Buscar entrar em contato com algum membro da ordem, dizer o seu desejo, a sua vontade de entrar, um coração sincero, né? E começar a participar da fraternidade. Quando você começa a participar da fraternidade, você é convidado a fazer as formações, né? Participar das formações. Tem um mestre de formação, tem um mestre dos iniciantes, como também tem um mestre dos formando. Eles é que vão dizer ou não se você passa ou não para a próxima etapa, se você vai ser professor ou não, né? E vai depender de cada um, né, da sua perseverança, da sua real identificação com a mística franciscana, se você realmente se sente em casa, se você se sente em família, né, que isso é fundamental. Aqui um ponto que eu falei do afastamento, mas existe aqueles afastamentos definitivos, né, que ele fala dessa forma. Vou ler o ponto que fala sobre afastamento, que é no ponto 23, que ele fala desse processo formativo, mas também dos afastamentos. Que ele fala o seguinte: os membros que se encontram em dificuldades particulares cuidarão de se tratar dos seus problemas com conselho em diálogo fraterno, né? Eu fui um caso que eu tive que me afastar quando nasceu a minha filha, que eu me senti muito sufocado com as responsabilidades. O afastamento ou exclusão definitiva da ordem, se realmente necessário, é ato de competência do Conselho da Fraternidade, de acordo com a norma das Constituições. Aqui é uma coisa interessante que eu não falei. Eu falei do afastamento, mas um afastamento por iniciativa do próprio membro. Mas pode acontecer da própria ordem dar esse passo, né? De pedir alguém para se afastar um tempo, de dar um tempo, ou até da exclusão, né? Mas não é comum isso acontecer, né? Ou não devia ser comum. Às vezes por causa de um contra-testemunho, ou praticamente contra-testemunho, né? Quando a convivência tenha conflitos, existe um mal-estar, um desconforto em comunidade, fraternidade, ou a nível paroquial, ou a nível social. Nesses casos, o conselho, acredito, como é falado no Evangelho, ele chama para conversar, 1, 2, 3 vezes. Mas se você persevera naquele erro, a pessoa é convidada a se afastar, né? Zelo pela própria pessoa, pela fraternidade e pela própria igreja, para a gente evitar escândalo, né? Que escândalo traz consequências não somente para quem causa, mas para quem caminha na igreja. Nem todo mundo tem maturidade suficiente para encarar essas situações, né? E se calunia com essas coisas, né? Que a gente busca ter muito zelo com testemunho, para ser luz para o mundo e não trevas, né? E outra coisa, vamos para o ponto 24. Para fomentar a comunhão entre os membros, que eu já falei, que é os retiros, que é os encontros que existem com as outras famílias franciscanas, da primeira, segunda e terceira ordem, que é uma característica muito forte nossa, que é a convivência em família. Agora vamos para o ponto 25. Para as despesas que ocorrem na vida fraterna e para necessárias obras do culto, do apostolado e da caridade, todos os irmãos e irmãs oferecem uma contribuição na medida da sua própria possibilidade,
cuidem a fraternidade local de contribuir por sua vez para saldar despesa do Conselho da Fraternidade de grau superior local, né? E superior, né? Aqui é o seguinte, muito interessante. Assim como toda família, a gente tem que ajudar nas despesas da casa, né? Tem todo um gasto, né? A nossa casa, ali a gente tem que pagar a energia, a água, né? O material de limpeza e outras coisas mais, os papéis, né? Para xerox, livros, né? A ajuda normalmente é para essas coisas. Também a gente ajuda o Conselho Regional, o Conselho Nacional. Todo esse dinheiro é dividido, né, e distribuído para manter a missão franciscana como fermento no meio da sociedade, né? Então a gente tem que contribuir. Isso é fundamental, fazer a nossa parcela. Da mesma forma que a gente deve contribuir com a igreja, né, que chamamos de dízimo, é importante a gente contribuir com a fraternidade. Né? Não é um favor que a gente está fazendo, né? Mas é um compromisso que a gente tem, principalmente os professos, né? Na medida do possível. Se não tem condição de pagar o todo, dê o que é possível, né? A caridade é compreensível diante da situação. Você não vai deixar de pegar um dinheiro que você vai se alimentar para pagar, contribuir, né? Com total, mas você dá o que é possível, né? Isso é fundamental. Ser fraterno também é se comprometer pelo bem de todos. O ponto 26, eu estou olhando aqui para o relógio, o ponto 26 é em sinal concreto de comunhão e de corresponsabilidade, os conselhos nos diversos níveis, de acordo com a Constituição, solicitarão os superiores das 4 famílias religiosas franciscanas, às quais desde o século a fraternidade secular está ligada, religiosos idôneos e preparados para assistência espiritual, né, que eu falei, né? Para favorecer a fidelidade ao carisma e a observância da regra, e para se ter maiores auxílios na vida da fraternidade, o ministro ou presidente, de acordo com o conselho, seja solícito em pedir periodicamente a visita pastoral aos competentes superiores religiosos e também a visita fraterna aos responsáveis de nível superior segundo a Constituição. O ministro sempre faz esse convite, né? Aos ministros superiores das fraternidades regionais, né, nacionais, para ter o pastoreio, que é importante, né, saber como é que está a convivência, né, se estamos todos dentro do regimento, conforme as constituições e a regra franciscana, a importância de ter um assistente espiritual ali também nos guiando, né? Porque nem todo mundo tem a formação que um religioso tem, né? Normalmente o religioso, quando vai na casa, ele tem a teologia, ele tem a filosofia, né? Eu cheguei a fazer teologia, só que tudo foi no período que a minha filha nasceu, faltava ainda umas 10 disciplinas, eu tranquei. Eu não sei se um dia eu vou voltar, eu não tenho mais cabeça para estudar, mas faltava só 10 disciplinas para concluir meu curso de teologia, né? Eu fiz 75, 80% do curso, né? Eu tenho um bom embasamento, por isso que eu fui logo chamado para ser um dos responsáveis pelas formações da casa. Mas nem toda casa tem essa facilidade de lidar com a palavra de Deus, com o magistério, com a doutrinação, né? Até com as fontes franciscanas. Então o assessor, né, espiritual, ele tem essa importância dentro da casa, ele é uma referência para a gente, é o Francisco dentro das nossas casas, dentro da nossa fraternidade, né? Então, graças a Deus, raramente existe algum conflito ou um mal-estar nessas situações, né? Mas sim, há muito amor fraterno, muito carinho entre nossos assistentes espirituais religiosos e todos nós confrades, irmãos franciscanos. Então, se conclui aqui a regra que eu falei desde das cartas aos fiéis e não aos fiéis penitentes, aos não penitentes, que passa pela primeira capítulo, que é sobre a ordem, o segundo capítulo, que era a forma de vida, e o terceiro sobre a vida e fraternidade. Hoje concluiu-se
os vídeos sobre a regra, né? E eu só tenho a agradecer. Eu espero que um dia isso seja aproveitado por vocês como um pontapé para vocês estudarem a regra e buscarem também ter acesso à Constituição, que foi muito falada aqui. Não tem como eu apresentar a Constituição, só de uma forma muito rasa. Mas eu agradeço a todos por esse momento, por essa oportunidade de ter apresentado a regra franciscana, mesmo de forma rasa e superficial, mas foi uma apresentação. E paz e bem para todos vocês.